Este vídeo é sobre política, mas este vídeo é sobre Jesus de Nazaré em primeiro lugar. Vou fazer 3 perguntas. Sobre elas vou discorrer durante este vídeo. A primeira, por que Deus, sendo Deus, escolheu a periferia de Belém, lá na Judéia, para fazer o seu filho nascer? A segunda pergunta, por que Deus escolheu uma estrebaria cheia de animais, de sujeira, de mau cheiro, ao invés de escolher um hotel ou uma clínica para seu filho nascer? E a terceira, por que foram os pastores de ovelhas, os primeiros convidados a visitar o recém-nascido? Você sabe as respostas para essas 3 perguntas? Você sabe que relação ela tem com a nossa vida cotidiana de hoje, diante da política, da economia, da sociedade? Não sabe? Então eu quero te convidar para assistir este vídeo comigo de uma forma diferente, não pensando em criticar políticos, mas pensando na nossa própria postura enquanto cristãos. Eu sou o Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal do Professor Fofinho. Se não está inscrito ainda, desça o dedo, inscreva-se, deixa o like no vídeo, comente ele e compartilhe, por favor. Torne-se membro do canal, ajudará bastante. Se não puder ser membro, qualquer valor, através da chave Pix, vai ajudar no meu trabalho. fofinhopix@gmail.com. Começo com a primeira questão que eu fiz no início do vídeo. Por que Deus escolheu a periferia de Belém, na Judéia? Eu vou responder porque eu escrevi esse texto pensando em escrever um artigo. Achei melhor fazer um vídeo. Belém não era o centro do poder, da religião, muito menos da economia. Era uma cidadezinha pequenininha, marginalizada, distante dos palácios de Roma, distante do templo suntuoso de Jerusalém. Ao escolher Belém, Deus faz uma declaração muito clara, muito transparente. Ele não se revela a partir do topo da pirâmide social, mas se revela a partir das margens, se revela a partir dos marginalizados. Na lógica bíblica, Deus age onde o sistema não olha. Isso confronta diretamente qualquer sociedade que concentre poder, riqueza e dignidade em poucos. Como ocorre hoje no Brasil, onde grande parte da população vive à margem das decisões políticas, vive à margem do orçamento público, vive à margem do acesso a direitos básicos. Muitos vivem à margem de direitos básicos como saúde, educação, assistência social ou mesmo saneamento básico. O nascimento de Jesus, fora do dito centro, denuncia uma verdade incômoda. Deus não legitima estruturas que excluem. Vou repetir, Deus não legitima estruturas que excluem. Ele começa a sua história no lugar onde o Estado está falhando, onde a sociedade está falhando. A segunda pergunta que fiz, por que uma estrebaria e não um hotel ou uma clínica daquelas luxuosas e bonitas? Por que Deus escolheu uma estrebaria? O que simboliza a estrebaria? Ela simboliza precariedade, ela simboliza improviso, ela é a área da invisibilidade social. Não havia lugar mais para Maria e para José nas hospedarias, ou melhor, eles também não tinham dinheiro para as hospedarias que ainda tinham lugar. Eles eram pobres. Uma imagem poderosa da exclusão social. Hoje talvez não sejam essas estrebarias, mas sejam os viadutos, as pontes, as marquises de prédios, das portas de igrejas, inclusive. São hoje as pessoas, talvez em situação de rua. Jesus nasce onde ninguém queria estar. Esse é um fato. Jesus nasce onde ninguém queria estar. Isso revela um Deus que não se associa ao conforto das elites, nem à ideia de que dignidade vem de status, do dinheiro ou da infraestrutura. Ele, Deus, se faz presente onde a vida é dura, onde falta acolhimento, onde o sistema, o social, a sociedade fechou as portas. Na conjuntura brasileira, isso ecoa fortemente. Hospitais, muitas vezes lotados. Pessoas dormindo nas ruas, o que não é novidade. Famílias vivendo em baixas condições de vida. Recursos públicos mal distribuídos,
que se diga o orçamento do Congresso Nacional dos Parlamentares. O presépio denuncia uma sociedade que tem hospedaria para alguns e estrebaria para outros. O Deus da Bíblia nasce do lado de quem sempre perde. Eu até vou repetir porque esta frase até me faz lembrar frases do padre Júlio Lancelotti. O Deus da Bíblia nasce do lado de quem sempre perde. Ele, Júlio Lancelotti, costuma dizer que ele sabe que vai perder sempre, mas ele insiste em continuar fazendo a caridade ao próximo. A terceira pergunta: por que os pastores foram os primeiros a visitar Jesus? Pastores, naquela época, eram vistos como gente sem prestígio, sem credibilidade social e até moralmente suspeitos. Aliás, eles eram tidos como os sem terras, invasores de terras alheias. Não eram líderes religiosos, não eram políticos, não eram intelectuais e ainda assim foram os primeiros convidados a visitar o recém-nascido, o Filho de Deus. Isso desmonta a lógica da meritocracia, a meritocracia religiosa e essa social defendida por muitos da extrema-direita. Deus não anuncia seu maior ato histórico aos poderosos, mas aos invisíveis. Não aos palácios, não aos templos, ele anunciou nos campos, na periferia. No Brasil atual, isso confronta diretamente a sacralização do poder político, a mistura entre fé e privilégio, é o que se diz muito por aí, a ideia de que Deus escolhe os mais ricos e influentes ou bem-sucedidos cai por terra diante da escolha dos pastores para visitarem o menino Jesus. A boa notícia nasce para quem vive do trabalho duro, do suor, da incerteza, não do gabinete climatizado. A boa notícia é o nascimento de Jesus. E esse ato profundamente subversivo. O nascimento de Jesus é um ato de subversão, não é um ato dentro dos padrões da que a sociedade gostaria de ter. Esse ato de nascer numa manjedoura, numa periferia, questiona uma sociedade que exclui, um Estado que não acolhe, uma religião que se alia ao poder. A Bíblia deixa muito claro, quando Deus entra na história, ele não pede permissão aos palácios, ele começa na periferia, passa pela estrebaria e se revela aos esquecidos. E isso continua sendo um espelho incômodo para qualquer nação, inclusive para a nação Brasil. E eu repito, quando Deus entra na história, ele não pede permissão aos palácios, aos ricos, aos poderosos. Ele começa na periferia, passa por uma estrebaria e se revela primeiramente aos esquecidos. Pensemos nisto, nesses tempos de Natal. E a você que me segue aqui, um feliz e abençoado Natal. Que o Jesus nasça no seu coração em primeiro lugar. Sou o professor Tarcísio Vaz, esse é meu canal, o canal do Professor Fofinho. Se você não está inscrito ainda, deixe o dedo e inscreva-se agora. Deixe o like, comente o vídeo e compartilhe, por favor. Torne-se membro do canal. É importante para ajudar a estruturar o nosso trabalho. Se não puder ser membro, qualquer contribuição, qualquer doação, através da chave Pix será bem-vinda. fofinhopix@gmail.com